sobre o Scratch, né, fazer uma introdução sobre essa ferramenta. Bom, você consegue chegar aqui no site do Scratch fazendo uma pesquisa em qualquer navegador, né, em qualquer buscador da internet. Se você digita o nome do Scratch, uma das primeiras links que deve aparecer deve ser esse aqui, o scratch.meet.edu. Bom, normalmente você vai obter também já na busca uma informação aqui na lateral disponibilizada pelo site Wikipedia. E nessa informação você vê que o Scratch é uma linguagem de programação que foi criada em 2017 por um laboratório do MIT. Bom, acessando aqui o link, né, o link principal, você vai chegar no site oficial da linguagem de programação Scratch. E é o seguinte, a gente verifica que essa linguagem de programação foi criada em uma universidade dos Estados Unidos, mas já contém em seu site alguma parte dele já traduzida para o português, tá? E só que a tradução, em algumas vezes, tem alguns termos um pouco estranhos para nós, um pouco diferentes do habitual. Por exemplo, a gente costuma obter informações de uma aplicação, de um site, no menu sobre. Aqui, essas informações estão nessa opção aqui, ó, acerca do Scratch. Seria a mesma coisa que sobre o Scratch. Eu vou abrir esse link em outra aba e a gente vai falar um pouco sobre ele, tá? E então, vamos passar aqui um pouco sobre algumas informações básicas sobre o Scratch que estão disponíveis no próprio site. Bom, aqui no próprio site diz o seguinte: com o Scratch você pode programar as suas próprias histórias, jogos e animações interativos e partilhar suas criações com outros usuários na rede. Ou seja, a ideia é você aprender, criar e compartilhar para que outras pessoas possam acessar o conteúdo e aprender junto. Bom, então esse site vai permitir, né, que você compartilhe essas informações, e o site ainda diz o seguinte: olha, o Scratch ajuda jovens a pensar de forma criativa, a raciocinar sistematicamente e a trabalhar colaborativamente competências essenciais à vida do século XXI. Enfim, tem mais algumas informações aqui importantes. O Scratch foi concebido inicialmente para jovens entre 8 e 16 anos, ou seja, crianças e adolescentes de 8 a 16 anos. O material diz aqui jovens, mas eu entendo ser crianças e adolescentes. Enfim, é importante vocês darem uma olhada nessa seção para vocês entenderem um pouco do que é o Scratch, e tem também algumas outras informações de países que usam, de quantidade de línguas que eles estão disponíveis. Enfim, só lembrando que não é todo o site que está traduzido. Ok, vamos passar agora para a parte de informações para os pais. Ele também tem uma parte para os educadores, enfim, ele tem uma série de seções. O site é muito rico, o projeto existe já há um bom tempo e está sendo usado por muitas pessoas ao longo do mundo, então o conteúdo está sendo também disponibilizado de uma maneira bastante abrangente. Então aqui, nessa seção para os pais, ele volta a falar algumas coisas sobre para que ele pensa que o Scratch vai ser utilizado. Vou só passar um pouquinho aqui, ó, voltando a falar sobre qual é a faixa etária do Scratch. O Scratch foi desenvolvido especialmente para crianças e jovens entre 8 e 16 anos, mas também se você entender que o Scratch está um pouco difícil para fazer algumas atividades, ele tem uma versão do Scratch Junior, uma versão simplificada, concebida para crianças de 5 a 7 anos. Ok? Bom, então essas aí são algumas informações que eu acho que vale a pena vocês consultarem posteriormente. Vou voltar aqui à parte principal. Enfim, no site, o que eu vou fazer agora é abrir alguns exemplos aqui, tá? Eu vou abrir uma animação que eu achei simples, mas interessante, e eu vou passar ela para vocês, junto com vocês, nesse momento, nesse vídeo. Essa informação agora está disponível aqui em Seasons, né? Nessa parte do site aqui que ele fala Estudos em Destaque. Eu vou clicar aqui em Seasons. Essa animação estava disponível no momento da criação desse vídeo, em setembro de 2019. E eu vou vir aqui nessa simulação aqui, ó, nesse simulador de clima. Vou clicar sobre ele. Então, é uma aplicação, é um exemplo bastante simples, mas ao mesmo tempo interessante. A gente vai utilizar essa aplicação para começar a falar sobre o Scratch, tá? Ele está abrindo aqui o projeto que foi criado, tem o usuário que foi criado aqui, um
pseudônimo do usuário que criou, Firebolt, pessoa que criou e compartilhou. O que consiste essa aplicação? Ele consiste de... Essa tela azul aqui, ó, é a aplicação. Ela contém 3 papéis, vamos dizer assim, papel de parede, né, fundos, com desenhos de 3 ambientes diferentes. E quando você clicar com o mouse nesses ambientes, eles vão mudar, vão ser alterados. Isso com interação com o mouse. E se você fazer uma interação com o teclado, digitando R ou S, ele irá simular o exemplo de como se o mundo estivesse caindo uma chuva, se você clicar o R, e nevando, se você clicar o S. Bom, como é que a gente faz para ver isso sendo executado? As aplicações do Scratch vão ser sempre iniciadas clicando nessa bandeirinha aqui, ó, está até escrito um Go. Então, quando a gente clica nessa bandeirinha, tá, ele começa a iniciar, só que essa aplicação ainda não faz nada, a gente tem que interagir com ela, como eu falei, com o mouse e com o teclado. Clicar com o teclado em qualquer área azul vai fazer o cenário mudar. Como eu falei, ele tem 3 cenários. E a mudança desses cenários está sendo disparado por um clique do mouse na área azul aqui, no fundo da aplicação. Ok, agora eu vou disparar os eventos, né, de simulação de uma chuva pressionando a tecla R. Pressionei a tecla R, se vocês observarem, está descendo umas bolinhas na visualização, enquanto a gente vai testando, eu posso ir alterando o ambiente, ok? De novo, clicando com o mouse. Bom, se eu quiser adicionar a neve, basta eu pressionar a tecla S. Pressionei a tecla S, começa a simulação, né, de uma neve caindo. É interessante quem fez essa aplicação, essa simulação, que ele conseguiu simular até que a neve se acumulando nos telhados ou nas superfícies, né, no carro aqui um veículo aqui, ele está se acumulando no veículo e no chão. Ok? Então isso é um projeto, né, uma simulação, uma animação criada por um usuário e compartilhada. A gente vai explorar como essa aplicação foi construída. A gente pode ver essa aplicação, como ela foi construída, clicando aqui, ó, ver por dentro. Você pode, inclusive, alterar esse conteúdo, fazer algumas modificações. Esse é o ambiente no qual a gente desenvolve, né, cria os jogos, as animações e os aplicativos. Eu vou parar a execução da aplicação aqui, ok? E a gente vai falar um pouco mais sobre essa aplicação num próximo vídeo. Até lá!